Bom, no Task 1 do Academic você terá um grupo de informações que serão apresentados para você em formato visual, dados que estarão sendo representados no formato de fluxograma, de processo, de gráfico, de tabela e por aí vai. E o seu objetivo é, em 20 minutos, ter a capacidade de interpretar aquelas informações e as analisar de forma completa e efetiva via escrita. E com isto, são 3 pontos principais esperados de você na sua produção. Eles são, primeiro, a sua capacidade de síntese, segundo, a sua capacidade de seleção e terceiro, a sua capacidade de comparação. Quando você mostra essas 3 habilidades, síntese, seleção e comparação, você tem a real capacidade de ter uma nota bem alta, necessária para você, de fato, realizar o seu sonho de sair do país. E bom, com isso, vamos começar pela primeira habilidade, que é a habilidade de síntese. O que é a habilidade de síntese? A habilidade de síntese nada mais é do que você ter a habilidade de pegar a informação que está sendo representada no gráfico e a resumir, mostrando o que é realmente importante naquele gráfico, de uma forma bem resumida, bem sintetizada. Por isso que vem a habilidade de síntese. Depois de você fazer isso, você tem a habilidade de seleção, que é o quê? Bom, você tem aquele grupo de informação, aqueles grupos de dados sendo mostrados para você pela representação visual deles via gráfico, via tabela e por aí vai. Agora, naturalmente, existem gráficos, por exemplo, que você terá várias informações, vários dados sendo apresentados e, naturalmente, a maior parte deles segue o average, segue a média, ou seja, não é nada realmente que se destaca. Agora, existem outros que, de fato se destacam, são diferentes do que você vê na média das informações sendo representadas para você ali naquele gráfico, por exemplo. E um exemplo seria um gráfico que mostra os níveis de exportação que a Grã-Bretanha teve entre 1995 e 2005. E aí, vai estar lá mostrando um gráfico, o crescimento. Quando você tem aquele crescimento normal ocorrendo entre 95 e 2005, ok, ele é constante. Mas você irá perceber que, em alguns anos, ele ou diminuiu e depois voltou, ou ele aumentou e depois diminuiu bem mais do que a média. Estes são dados que você definitivamente tem que abranger em sua análise e tem que os destacar na sua escrita. Quando você consegue, de fato, separar o joio do trigo, ou seja, separar o que é a média do que é diferente, o que nós chamamos de trends na produção para o IELTS Task 1. E você os destaca em sua produção, fazendo uma análise do que é realmente relevante daquela informação representada pelo gráfico, você mostra uma habilidade de seleção, ou seja, a habilidade de selecionar o que é realmente interessante de ser destacado do que é somente média naquele contexto de gráfico que você tem em mãos, por exemplo. Então, novamente, síntese, resumo. Capacidade de seleção é a capacidade de destacar as informações que realmente se diferenciam no exame Task 1, onde que você tem aquele gráfico, aquela tabela e por aí vai. E a terceira e última questão a ser mostrada, a terceira e última habilidade é a habilidade de comparação. Agora que você já fez a síntese, agora que você já fez a seleção, você terá que fazer uma comparação considerando 2 fatores. O primeiro fator é, você terá que mostrar a capacidade de comparar estes elementos que você destacou na sua seleção entre si, ou seja, você terá que comparar estes elementos destacados entre si e você também terá que mostrar a capacidade de comparar estes elementos à média, esses elementos que se destacam ao normal, à média do que foi demonstrado no gráfico, por exemplo, para que assim você tenha a capacidade de realmente contextualizar a sua análise, fazendo comparações diretas entre os dados apresentados.
Quando você, então, tem esta capacidade de sintetizar, selecionar o que é realmente importante e comparar esses elementos importantes entre si e eles e a média, você, de fato, mostra as 3 principais habilidades esperadas por todo e qualquer examinador que vai corrigir o seu Task 1 Academic no IELTS, tudo bem? Vamos agora ir a um exemplo real de produção que respeita essas 3 coisas. Ok, então aqui nós temos um exemplo bem específico que demonstra um tipo de questão Task 1 IELTS Academic. Vejamos o tema. The graphs below show the numbers of male and female workers in 1975 and 1995 in several employment sectors of the Republic of Fredonia. Ou seja, os gráficos abaixo mostram os números de trabalhadores homens e mulheres nos anos de 1975 e 1995 em vários setores de emprego na República, claro, fictícia, de Fredonia, não é? Então, aqui, o que nós temos? Você vê aqui o primeiro gráfico e ele especifica as áreas de manufacturing, communications, finance and banking, wholesale and retail trade, public sector defense, e os números tanto de homens quanto mulheres empregadas em cada um desses setores. E agora, como você pode ver, diferentes níveis de emprego entre homens e mulheres nestes mesmos setores. Write a report for a university teacher describing the information shown. Ou seja, escreva um relatório para um professor da universidade descrevendo as informações mostradas. Então aqui nós temos um exemplo de produção para este tema. Como você pode ver, ela está aqui com as suas, no mínimo, 150 palavras, como toda a produção Task 1 deve ser. E aqui você tem exatamente 4 parágrafos. Agora, vamos destrinchar esta produção, tomando como referência as ideias de síntese, seleção e comparação. Agora, traduzindo, para você ter uma ideia mais clara sobre a estrutura desta produção, veja o que nós temos na síntese. Os gráficos mostram a informação sobre o cenário de emprego em Fredonia por gênero em 6 setores de emprego diferentes em 1975 e 1995. Ou seja, a síntese do que foi mostrado de uma forma bem explícita. Agora, vejamos a seleção das informações, ou seja, o que foi destacado por parte do autor, tomando como referência as informações mostradas tanto no primeiro gráfico quanto no segundo. Como você pode ver, ele realizou a produção de um parágrafo para a análise de cada gráfico. Vejamos o segundo parágrafo, que é a análise do primeiro gráfico. De acordo com o primeiro gráfico que retrata o status de emprego em 1975, havia muito mais empregados do sexo masculino em todos os setores de emprego do que do sexo oposto. Quase metade dos funcionários da indústria de transformação eram homens, mas, surpreendentemente, 75% dos funcionários do setor financeiro eram do sexo masculino, 75%. No entanto, as mulheres pareciam competir de igual com os homens no setor de comunicação. Perfeito, então aqui você tem um destaque das principais informações, dos principais dados mostrados sobre 1975. Vejamos o terceiro parágrafo, que é a seleção de dados do segundo gráfico. Em relação aos dados de 1995, as mulheres fizeram uma melhoria significativa na obtenção de empregos em diferentes setores de emprego. Além disso, as mulheres superaram os homens na obtenção de empregos na indústria de comunicação e comércio por atacado e varejo. Além disso, quase metade dos funcionários do setor de comunicação eram mulheres. No setor financeiro também, as mulheres não estavam muito atrasadas. E agora, por último, nós temos a comparação entre os elementos, entre os dados. Comparando os dois gráficos, parece muito claro que entre esses 20 anos, o número de funcionários do sexo masculino nesses setores permaneceu consideravelmente o mesmo, mas houve um aumento considerável de mulheres empregadas na maioria desses setores de trabalho. Ou seja, alguém somente chega a essa conclusão de fato compreendendo o que foi repassado pelos gráficos. E é exatamente por isso que comparação
é realmente importante. Esse tipo de conclusão chegada é um produto direto da comparação e, portanto, quando você compara corretamente, isso demonstra que você compreendeu corretamente o que é repassado pelos gráficos, que é, antes de tudo, a capacidade central testada e buscada pelo examinador no momento da correção do seu exame.